Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Nascimento e você está no São Paulo Antiga. O São Paulo Antiga é um instituto cultural localizado na cidade de São Paulo e que desde 2009 é preocupado em divulgar a história da cidade de São Paulo e também, por consequência, a história do Brasil. Muita gente pergunta se aqui na biblioteca do São Paulo Antiga só tenho livros de São Paulo ou se eu tenho livros de outras regiões. Evidentemente que o nosso foco aqui é a história de São Paulo, mas isso não quer dizer que não temos livros sobre história de outros lugares. Nós temos livros de história do Brasil, de diversos anos, de diversos acervos, que foram sendo incorporados à Biblioteca de São Paulo Antiga ao longo dos anos. E temos um acervo muito rico sobre a Segunda Guerra Mundial, não só sobre os acontecimentos lá na Europa, mas também pelos acontecimentos que se deram aqui no Brasil. E é deste material que eu vou mostrar para vocês dois livros e não chega a ser um livro, uma cartilha, que foram editados no Brasil entre 1940 e 1944. E vocês vão ficar espantados que ao ver essas manifestações que nós estamos vendo hoje, principalmente de cunho político, após as eleições, tem já se passado tanto tempo do primeiro turno, né? Que essas manifestações, que muitas vezes apela para xenofobia, violência, e que acaba resvalando na mais clara evidência de simpatia ao fascismo, ao nazismo, são coisas que não são novas no Brasil. Elas apenas estavam adormecidas. E são movimentos que existem no Brasil desde a década de 30, principalmente nos dois estados mais conhecidos do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu vou mostrar dois materiais, um de cada um desses dois estados, e por fim, um outro material que é de São Paulo. O primeiro material é do Rio Grande do Sul, vamos começar pelo extremo sul, é esse livro que vocês estão vendo aqui, A Quinta Coluna do Brasil, a conspiração nazi no Rio Grande do Sul. Esse livro foi editado em 1944, lá mesmo no Rio Grande do Sul, pelo tenente-coronel Aurélio da Silva, que na época chegou até a montar um museu sobre o nazismo no sul do país. Ele tinha vários artefatos que foram apreendidos quando ele era da Força Pública, foram colocados em Porto Alegre e chegaram a abrir um museu. Neste livro eu vou mostrar algumas imagens para vocês e alguns textos que existem aqui que mostram que a simpatia ao nazismo no estado do Rio Grande do Sul vem desde aquela época, não é algo recente. E vocês vão ver que esse livro mostra, inclusive, como até a igreja evangélica era envolvida nesses ideais nazistas propagados no sul do Brasil naquela época. Igrejas, escolas pelo interior do Rio Grande do Sul, como São Leopoldo, Caxias e muitas outras cidades, todas aqui. Até marquei para vocês aqui os principais temas que eu vou mostrar para que vocês conheçam, como era a movimentação nazista no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, e que cujos planos haviam até para dividir o Brasil em três: uma parte dos alemães, uma parte dos ingleses e outra parte dos americanos. Isso você vai conhecer nesse livro, que é o primeiro vídeo que abre a série de 3 que vamos mostrar sobre o tema. O segundo livro que eu vou mostrar é sobre o estado de Santa Catarina, especificamente é este livro aqui. Infelizmente, aliás, os 3 livros são muito raros, difíceis de se encontrar, quando aparecem, geralmente custam bem caro. Esse livro aqui eu não tenho a capa original, mas tem aqui o nome, O Punhal Nazista no Coração Brasil, Santa Catarina. Este livro, aquele lá foi editado em 1944, esse foi editado em 1942 e mostra, através de textos, fotos, mapas e documentos, toda a manifestação nazista e fascista no estado catarinense. São imagens chocantes. Muitas imagens que vocês vão ver vão pensar que eventualmente eu esteja mostrando a Alemanha. Vou até procurar alguma coisa para vocês verem aqui, mas na verdade vocês vão estar vendo o estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia como era a propagação dos ideais nazistas naquele estado. Observem esta imagem. Vocês estão vendo aqui todas as pessoas até com feições germânicas, feições europeias, bem brancos, né? A suástica. Você deve imaginar que isso aqui talvez seja um grupo de nazistas na Alemanha, em Berlim, em qualquer outra cidade. Não, isso é no interior de Santa Catarina. Então várias imagens como essa serão mostradas para vocês no segundo vídeo, que vou falar especificamente sobre o estado de Santa Catarina.
Por último, o terceiro vídeo vai ser sobre um livro, na verdade uma cartilha produzida em São Paulo, que é essa aqui, ó, A Alemanha Social. Esse livro foi editado já com a guerra em andamento, em 1940, e mostra as, como eu vou dizer para vocês, as vantagens do nazismo, as vantagens para eles, né? Que eles queriam mostrar que um país sob o regime nazista era muito bom. Então esse livro tem imagens muito interessantes, né? Começa, inclusive, com uma imagem do Führer, né? E ele é editado aqui em São Paulo, onde ele diz assim: dirijo a luta pelos milhões das massas do nosso povo honesto, diligente, trabalhador e produtivo, Adolf Hitler. Mas basicamente o que eles mostram é que a Alemanha era um paraíso naquela época, né? Todas as situações, e não era bem assim. E vocês vão conhecer esse livro, que na época era editado pela empresa editora Aurora Alemã. Olha o nome, Aurora Alemã, aqui em São Paulo, número 200 da Rua Vitória. Então esses 3 livros, aqueles 2 que eu já mostrei, e mais esse, vão ser mostrados em 3 vídeos, onde vocês vão entender um pouco da influência alemã e da influência, principalmente entre os alemães radicados em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do nazismo por aqui. Nós sabemos que essas atividades, ultimamente, parecem que estão ganhando força. A gente tem visto até no interior de São Paulo uma mãe que fantasiou o filho de Hitler para ir numa festinha de Halloween, e essas coisas parecem novidade, não são. São anseios de uma parte da sociedade que é simpatizante dessas causas odiosas e que agora parecem estar perdendo, né, o medo de se mostrar. O intuito desse livro, de apresentar esses livros, é para que vocês se esclareçam e ajudem a impedir, né, que esses pensamentos, que essas filosofias equivocadas e ultrapassadas continuem em evidência, tá bom? Vamos começar com o primeiro vídeo, que é sobre o Rio Grande do Sul, em seguida o vídeo sobre o livro de Santa Catarina, e terminando a trilogia, o vídeo sobre o álbum, né, sobre o encarte aqui de São Paulo. Conforme eu estava falando antes, esses 2 livros, eu vou começar mostrando os detalhes deste aqui, que fala sobre o Rio Grande do Sul, foram editados na década de 40, este aqui, A Quinta Coluna no Brasil, foi editado em 1942, enquanto este outro livro aqui, que infelizmente não tem mais a capa da época, foi editado em 1944. Apesar de não ter a primeira capa, ele tem todo o restante, chama-se O Nazismo em Santa Catarina, e esse aqui fala sobre a inspiração nazi no Rio Grande do Sul. O que esses 2 livros têm de importante? Quando a gente fala hoje em dia de manifestações nazistas, fascistas, muita gente acha que, quando a gente fala isso em relação aos estados do sul do Brasil, que há um exagero. Mas na verdade não existe um exagero. O que existe é uma atualização do que já acontecia na época nessas regiões e cuja raiz plantada lá atrás, no final da década de 30, nunca de fato foi totalmente extirpada. É como se tivesse ficado adormecido por todo esse tempo, e agora, neste governo que está acabando, durante esse governo, essas manifestações parece que perderam o medo, né, e ressurgiram. Haja visto recentemente uma manifestação em Joinville de umas pessoas vestindo camisa verde, eu estou mostrando aí para vocês, que muito parece, né, manifestações da época do integralismo. Bom, vamos lá no livro. Eu separei algumas coisas que vocês estão vendo aqui, que são achados interessantes que esse livro aborda e que mostra realmente as atividades. Eu vou começar mostrando. Esse livro é muito difícil de achar, eu demorei muito para achar esse livro. Você pode tentar encontrar, A Quinta Coluna do Brasil, é feito da editora da Livraria Globo, você pode tentar encontrá-lo nos sebos, mas não vai ser barato. O outro, então, é mais difícil ainda. Vamos começar pela essa primeira marcação que eu fiz. Isso aqui foi feito em 1911. Era uma estimativa de como seria, olha, foi antes da Primeira Guerra, extraído de um livro chamado Großdeutschland, publicado em Leipzig em 1911, e já previa, né, de uma certa forma,
uma ocupação da América Latina por forças alemãs e também por forças de outros países, digamos assim, do primeiro mundo. Esse mapa é muito interessante porque aqui, esta área que vocês estão vendo, ela está dominada pelos alemães. Esta outra parte aqui no meio, a parte que seria dos alemães, seria a Argentina, Uruguai e Chile inteiros, praticamente, o Paraguai também inteiro, todos os estados do sul do Brasil, o estado de São Paulo, né, que dá para ver aqui, o Rio de Janeiro, um pedacinho muito pequeno de Minas e o Mato Grosso do Sul. Né? Curiosamente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul hoje em dia têm apoiado muito manifestações, né, de cunho golpista, essas coisas, mas na época não creio que tinha uma influência, eram regiões muito pouco habitadas do Brasil. A região central da América do Sul, né, predominantemente dos ingleses, né, a gente vê de Minas para cima na mão dos ingleses. Podemos ver aqui, por exemplo, praticamente toda a Bolívia, uma pontinha de nada do Chile, o Peru, o Equador, né? E na mão aqui também, né, está na mão da Inglaterra, porque é a antiga colônia inglesa da Guiana, né? E aqui a gente pode ver a parte que pertenceria aos Estados Unidos. Então, essa vontade de dominar a região já existia por alemães desde o começo do século XX. Isso foi fomentado, a colonização já existia, então obviamente que muitos que vieram para cá já vieram com essa mentalidade, mas felizmente não conseguiram. A gente indo adiante, esse é um livro que ainda vai ser restaurado, é um livro muito antigo, mas eu quis mostrar para vocês antes de restaurar, porque pelo menos ele abre bem. Esse livro explica muito dessas movimentações do nazismo no Brasil, dando destaque às atividades que são feitas no âmbito político, no âmbito religioso, que você já vai ver, e claro, no âmbito educacional. Boicote nazista no Rio Grande do Sul, como está dizendo aqui, seria uma forma de boicotar empresas que não são de pessoas de origem alemã, mais ou menos como foi feito na Alemanha, boicotando lojas de comerciantes judeus, e como recentemente algumas pessoas têm proposto para boicotar, o seu estabelecimento comercial coloque um adesivo do PT se você votou no PT. É mais ou menos a mesma coisa, você vê que é uma ideia que surgiu com o nazismo e que está sendo requentada. Indo mais adiante, coisas bem interessantes aqui, que se eu for mencionar vai ficar muito longo. Aqui falar também da propaganda pelo rádio. O rádio era já um veículo de comunicação muito importante e a propaganda nazista no rádio era muito importante. Mas nada mais importante, né, do que a religião. Veja só, esse livro mostra como era feita a religião, um trampolim nazista. E olha só, eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês terem uma noção de como era a coisa. É sabido que ficou amplamente provado que um dos instrumentos do Partido Nacional Socialista, que é o Partido Nazista, é a Igreja Evangélica Alemã. Ela se especializou, porém, na sustentação do partido no estrangeiro. Entre nós, isto se verifica com facilidade pela leitura dos órgãos oficiais das organizações nazistas. Qualquer semelhança com o funcionamento das igrejas evangélicas brasileiras, neste ano, principalmente de eleição, não é mera coincidência. Embora tenham origens diferentes, né, você percebe que a essência existe em algum lugar. Fico me perguntando se nas igrejas neopentecostais que apoiam manifestações antidemocráticas, se não há algum estudioso de livros como esse. Então aqui neste capítulo, o autor do livro fala sobre todos os movimentos feitos nas igrejas evangélicas, basicamente igrejas evangélicas, comunidades evangélicas, de forma a fomentar o nazismo no Rio Grande do Sul. E aqui há cópias, né, de documentos do consulado alemão que comprova justamente essa atividade, a missão da igreja alemã aqui. Desse ponto é lícito indagar qual é a missão da igreja alemã, política ou religião? Então por aí vai, a gente percebe que os pilares, né, do nazismo estavam sendo plantados com igreja, com
educação e com política. Nós já vamos chegar na educação. A gente vai mais adiante. Aqui nessa parte, ele fala das escolas que eram que tinham docentes alemães. E aqui diziam quais eram esses docentes, porque esses docentes influenciavam nos alunos a doutrina alemã. Então a gente vai ver daqui atividades desenvolvidas a partir de 1939 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aí, por exemplo, tem as escolas: Comissão Católica de Dois Irmãos, Escola Estadual Isolada Afonso Wolff, todas elas. E aí tem o nome do docente, o que ele fazia, como estava a escola. Ou seja, eles conheciam muito mais o funcionamento das escolas brasileiras que existiam nesses países do que a gente que era do governo, as pessoas que eram do governo brasileiro, para vocês terem uma ideia como eram organizados esses movimentos. E aí, indo para o fim, nós vamos chegar numa parte bem interessante também, que eu guardei para o final, né? Aqui fala de espionagem, como funcionava a espionagem do governo alemão na década de 30 e de 40 aqui no Brasil, né? Aqui, por exemplo, fala de atividades em Porto Alegre nos anos 30. E aí você vai ver no final desse livro algo que é muito interessante, que mostra, né, que realmente as atividades estavam a toda aqui. Esses são documentos, né, cópias, né, de documentos, infelizmente não está no bom estado, que mostravam a movimentação nazista, né, no sul do Brasil. Existem vários aqui, ó, de bancos, de empresas, caixas com propaganda que vinham pelo correio, cartas, anúncios em jornais, como por exemplo essa aqui do consulado alemão em Porto Alegre, convocação, olha, mandada a proceder pelo consulado alemão de Porto Alegre dos alemães residentes do Rio Grande do Sul para efeito de serviço militar na Alemanha. Olha só, mais coisas aqui, e vai ficando pior, você vai vendo umas coisas que mostram realmente que isso tudo estava no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Olha quantas insígnias, né, que foram apreendidas pela polícia na época. Colônia, né, aqui por exemplo, Colônia Alemão, jornalzinho por meio do qual o símbolo evangélico instruía seus representantes no Brasil a respeito da melhor maneira de devotarem a causa nazista. Olha só, um jornalzinho de julho a setembro de 1939, né? Muito, chamava eu não sei falar alemão, mas basicamente o Colono Alemão. Outro jornal, e aí a gente vê documentos de espiões, e esses que são imagens interessantes, que muita gente, a gente vê essas imagens e pensa que eventualmente poderia ser da Alemanha, mas são do Brasil. Essas duas imagens. Essa primeira é num navio. Essa aqui são os membros da juventude hitlerista no Brasil, seguindo para a Alemanha, a fim de aperfeiçoar-se a bordo do navio La Coruña, ou seja, eles já saíram daqui com a ideologia na cabeça e iram lá para aprender mais sobre a doutrina. E esse rapaz aqui com clarim, né, é um membro da juventude hitlerista convocando os jovens nazistas durante um acampamento no interior do Rio Grande do Sul. Olha só que coisa interessante, né? E aqui mais, esse desfile, por exemplo, da juventude nazista na Praça da Alfândega, que eu cresci em Porto Alegre, em 19 de novembro de 1937. Observe o símbolo pintado no tambor e na flama, símbolos nazistas. Olha só que interessante. Aqui também da juventude nazista. E esse aqui é um tal de Mas, da Wehrmacht, que aqui no Brasil tinha escondido, era dono, né? Pouca gente sabia que ele era da Wehrmacht, um hotel. E ele tinha o hábito de compor versos. Esses aqui são alguns versos que ele compôs, que eram injuriosos ao Brasil e foram encontrados em poder dele na cidade de Iraí, onde ficava o hotel dele. Ele era chamado de hoteleiro nazista, né? Vou dar um exemplo aqui, que aqui está em alemão, aqui está em português. Vamos pegar o número 5. Os pequenos patifes são enforcados, os grandes andam por aí e usam títulos pomposos. Brasil, que desejas mais? Muito interessante, né? Então esse livro aqui vai mostrando no final os documentos dos nazistas que estavam infiltrados aqui com o objetivo de implantar em algum momento o nazismo aqui e também nos nossos vizinhos, como principalmente a Argentina, né? E eles tinham todo, né, um estudo da região, com um mapa aqui, por exemplo, demonstrativo das minorias e maiorias alemãs na América do Sul. Basicamente o que a gente vê aqui é o mapa
do sul do Brasil. A gente pode ver o Uruguai aqui, o Paraguai, o norte da Argentina, Buenos Aires, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. É um mapa bem detalhado sobre as atividades. E aí por aí vai, tem muitas imagens, tudo de documentação dos nazistas que existiam aqui no Brasil e viviam no Rio Grande do Sul. Então, é claro, olha aqui, ó, isso é muito interessante, o nazismo em Porto Alegre, no campo do Renner, né, um time de futebol lá do Rio Grande do Sul. Olha isso, 1937, sessões de assalto, Árvore de Maio, Juventude Nazista. Os que estão só de camisa são nazistas, atrás deles ex-combatentes, aqui provavelmente ex-combatentes da Primeira Guerra, e por aí vai. Todas essas imagens que vocês estão vendo, não é Alemanha, não é Berlim, não é Munique, não é Bonn, não é nenhuma cidade europeia, é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue ver, olha aqui, cerimônias nazistas em Porto Alegre, desfile da juventude hitlerista, que eu tinha falado há tempo atrás, Praça da Alfândega, e por aí vai. O que é mais interessante nesses livros, além do próprio estudo, são as imagens que deixam claro, né, a manifestação nazista no sul do Brasil. A oficialidade do nazismo em Porto Alegre, célula nazista de Hamburgo Velho, festa da consagração da bandeira, não a do Brasil, a nazista. Nazismo no interior do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos em Novo Hamburgo, nós temos também em São Leopoldo, e novamente em São Leopoldo, com atividades na igreja evangélica da região. Olha só, as imagens são reais, né? E mostra muito bem como é a movimentação dos nazistas no sul do Brasil. Aqui, aspecto parcial do Museu do Nazismo da Polícia do Rio Grande do Sul. Aí já é o material que foi feito esse livro. O autor chegou a montar esse museu. Eu realmente não sei se ainda existe esse museu, seria interessante. Eu vou atrás e verificar. Aqui mais uma imagem do museu. Todo o acervo desse museu foi apreendido no próprio estado do Rio Grande do Sul. E assim termina o livro. Seria muito interessante que vocês tivessem à mão esse livro, porque esses direitos autorais eu não tenho como digitalizar e disponibilizar, mas vale a pena. Quem quiser conhecer um pouco sobre a atividade nazista no Rio Grande do Sul, conhecer um pouco, não conhecer tudo, né? Esse livro vai mostrar para vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, enviar para os seus amigos e familiares e também curtir. A curtida é muito importante para nós, para que nós possamos cada vez mais postar vídeos interessantes para você. E não se esqueça, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Semanalmente tem vídeo novo para você. Obrigado.